a sua paz? Você já parou para pensar nisso? Segundo a Organização Mundial de Saúde, uma em cada 4 pessoas será afetada por algum tipo de transtornos mentais. E embora o número de transtornos mentais esteja aumentando, ele continua ainda invisível, negligenciado e discriminado. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar um método de como você aprender a controlar emoções estressantes e incapacitantes. E eu, por exemplo, fiz parte dessa estatística da Organização Mundial de Saúde. Em 2009, eu tive transtornos mentais, os quais afetaram diretamente o meu casamento, afetou a minha vida profissional, porque minha produtividade caiu, afetou o meu relacionamento com o meu filho, afetou a minha espiritualidade e as minhas relações sociais. Era como se eu estivesse convivendo dentro de outra pessoa. Eu não me conhecia mais. Porque antes, uma mulher altamente produtiva, cheia de energia, de vigor, foco, determinada, passei a ser uma pessoa que reclamava, só olhava o negativo, não queria conviver com pessoas e me isolando. E, consequentemente, o meu esposo chegou ao ponto de dizer que não tinha mais condições nenhuma de continuarmos casados. E foi aí que eu acordei e tomei algumas decisões na minha vida. Porque, por exemplo, as minhas emoções não eram as minhas prioridades. Até porque nós não fomos ensinados a como educar as nossas emoções. Durante toda a nossa vida, nós somos programados e conduzidos para uma educação intelectual acadêmica, em detrimento a justamente a nossa educação emocional. E quando eu vivi na pele, meu cabelo caindo, dores no corpo, minha pele descamando e tudo que eu comia eu vomitava, noites sem dormir, pensamentos que não paravam, não cessavam e tiravam a minha paz. Foi aí que eu tive que dar um basta. E quando eu dei esse basta, gente, pra mim foi um divisor de águas. A Tatiane de antes e a nova Tatiane que seria construída. E foi onde eu fui buscar treinamento. Hoje eu tenho um orgulho de compartilhar o que eu aprendi, por exemplo, com o pai da inteligência emocional, Daniel Goleman, a qual eu fui treinada diretamente por ele, Anthony Robbins, Blair Singer, Marshall Goldsmith, Tim Havieker e ainda o programador neurolinguístico Richard Bandler. E todos eles me ajudaram a expandir o meu conhecimento e aplicar essas técnicas dentro de mim mesma. E eu me chamo Tatiane Paz e eu sou especialista em inteligência emocional, neurociência cognitiva e processos psicológicos. E para mim é uma honra estar agora compartilhando não só a minha história, mas esse método que vai te ajudar a ter uma medida de paz e uma medida de alegria mesmo agora. Tati, e o que foi que aconteceu? Então, depois que eu me especializei, eu comecei a ajudar várias pessoas que estavam com as mesmas questões emocionais que eu e não sabiam por onde começar. E iguais a mim, elas também não entendiam nada sobre as emoções. Por exemplo, isso gerava uma ansiedade nelas, nas quais, como aconteceu comigo, não estavam dormindo, não estavam conseguindo trabalhar, não estavam tendo a produtividade e isso estava afetando nas relações, não só com relação às relações conjugais, mas principalmente a relação com as pessoas que elas amavam. Então, diante desse conhecimento, eu comecei a compartilhar dicas, comecei a compartilhar técnicas e ferramentas poderosas que as ajudaram a recuperar essa paz e recuperar essa alegria. Então, hoje eu ajudo mulheres a simplesmente recuperar o seu valor. Tati, mas o que é essa ansiedade que hoje está afetando tantas pessoas? A ansiedade nada mais é que é uma projeção do futuro. Você imagina algo com relação ao seu futuro, só que o seguinte, essa imagem ou visualização é de algo que
pode acontecer, como também pode não acontecer. E como a nossa mente ela não sabe a diferença entre o que é real e o que é imaginário, imagina que agora, por exemplo, nesse momento em que nós estamos vivendo de tantas incertezas, a pessoa ela começa a se preocupar com o trabalho, com a questão financeira, com o que vai acontecer no futuro, se ela, por exemplo, contrair esse vírus ou não, ou qualquer outro tipo de doença. E aí ela fica mentalizando isso. Há uma probabilidade, sim, mas há uma grande probabilidade disso não acontecer. Então, nesse exato momento, ela começa não só com esses pensamentos, essas projeções mentais a respeito do futuro, como também com um diálogo interno. E esse diálogo interno era para ser algo natural e prazeroso. Eu, por exemplo, eu tenho altas conversas comigo. E você? Já se pegou conversando sozinho ou sozinha? Então, quando isso é feito de forma positiva, quando você está tendo um diálogo em que você se sente motivado, onde você simplesmente projeta as coisas reais, animadoras, ótimo! Mas a questão é quando essa projeção, quando esse diálogo é um diálogo negativo, que ao invés de te empoderar, simplesmente mina as suas forças. Tati, e aí, Tati, como lidar com tanta ansiedade? Porque isso vai te gerar, sim, muita ansiedade, a insegurança. E essas imagens, embora sejam na mente, mas mente e corpo fazem parte do mesmo sistema. E se fazem parte do mesmo sistema, quando você começa a imaginar o seu corpo, ele começa a sentir. Quantas vezes que o teu coração acelera, você começa a suar, muitas vezes tremer e entra em pânico. E quando você vai perceber, não tinha um real motivo para isso. Então aí já vai a primeira dica e poderosa para te ajudar nesse processo. Quando você perceber que você iniciou esse diálogo interno, que você começou a simplesmente ter projeções com relação ao futuro e que você não tem certeza, eu vou te passar agora como você interromper esse processo, que é justamente um método que eu ensino no meu curso e que tem ajudado milhares de pessoas. Então, como você vai fazer? Então, a primeira coisa, deixa eu te perguntar, se alguém, nesse exato momento, quisesse te impor algo do qual você não quer fazer e quisesse te forçar a fazer, o que você faria? Você simplesmente ia se esquivar, mudar a sua fisiologia e se a pessoa insistisse demais, você ia aumentar o seu tom de voz. Sim? Pronto. Partindo daí, a neurocientista Amy Cuddy, ela disse que a nossa fisiologia molda quem nós somos. Então, se eu começo a entrar num diálogo interno, a minha tendência é mudar a minha postura, começar a imaginar meus ombros caem. Então, a primeira coisa é muda a sua fisiologia, sai daquele lugar que você está, ao invés de estar numa cama, sentado, que você começa a pensar, levanta, eleve a sua cabeça e passa agora para o segundo passo que eu ensino no método, no meu curso, que é justamente uma respiração concentrada no diafragma. Por quê? A respiração vai te ajudar a oxigenar o teu cérebro, é como se desse um reset para que você mude justamente os seus pensamentos, altere aquele diálogo interno. Então imagina, se eu estou percebendo que eu estou entrando num processo negativo, se eu continuar, vai aumentar. Quando você começa a ficar preocupado ou você está na expectativa de algo que vai acontecer, tudo bem uma vez ou outra. A questão é que as pessoas, elas estão repetindo essas situações. E o nosso corpo, ele simplesmente, quando ele recebe aquela projeção do futuro e que há uma conexão entre mente e corpo, ele se prepara para um estado de alerta, para lutar ou para fugir. Agora pense você se mantendo num estado de alerta constante. Não
tem condições. Seu corpo não vai aguentar e isso vai somatizar. Então, embora essas dicas sejam simples e muitas pessoas a ignoram, eu tenho ajudado milhares de pessoas que decidiram colocar métodos simples e práticos para o seu dia a dia para aprender a lidar com essas emoções no momento estressante. Então, vamos lá, você simplesmente vai mudar a sua fisiologia, você vai começar a respirar. Sabe aquela historinha que a mamãe da gente contava, respira até 10, respira até 10? Isso vai te ajudar, vai potencializar a sua energia física e mental para que você não entre nessa projeção mental de algo que pode nem acontecer. Tudo bem? Tati, depois que eu controlei, mudei a minha fisiologia, controlei a minha respiração, qual seria a terceira dica? Imagina, agora, depois desses dois processos, você começa a assumir novamente o controle do seu corpo e o controle dos seus pensamentos. E aí eu vou te passar uma PPI, o que é? Pergunta poderosa de impacto. Respira, coloca muito amor no que eu vou te ensinar. E essa pergunta tem salvado vidas. A pergunta é a seguinte: qual a probabilidade disso acontecer agora? Vou repetir. Qual a probabilidade disso que eu estou pensando acontecer agora? Eu vou mais longe. Qual a probabilidade do que eu estou pensando acontecer 100%? E quando você faz esse questionamento interno, quando você faz o que Augusto Cury fala, que é essa mesa redonda, onde você passa a olhar para a sua situação, estando de fora dela, a sua mente oxigenada, você sobre o controle das suas emoções, automaticamente o seu hemisfério direito, que é o criativo, que é o responsável pelas suas emoções, vai te dar alternativas ou estratégias para você lidar com aquela situação estressante, incapacitante, só que com uma grande diferença: você sobre o controle das suas emoções. Porque é o seguinte, gente, não tem como evitar situação de estresse, não tem como evitar situação de medo, não tem como evitar uma situação de preocupação ou de tristeza, porque essas emoções fazem parte do nosso cotidiano. Mas qual o diferencial do meu método? São aulas a que você vai ter acesso, onde você vai poder analisar cada situação no momento em que você precisar. Por exemplo, quando eu iniciei com meus transtornos mentais, a primeira coisa que eu fui resolver foi a minha relação com o meu esposo. Eu percebi que era necessário mudar alguns comportamentos como esposa. Só que na segunda vez que eu percebi que as minhas emoções estavam sendo interferidas novamente, já foi na minha relação com o meu filho. E esse curso tem ajudado milhares de pessoas a lidar com a ansiedade, com a depressão, com o medo, com a tristeza, aumentando assim a sua autoestima, aprendendo a se amar, se valorizar, recuperar a sua energia e recuperar o seu valor e amor próprio. Algumas pessoas me acompanhando já vão conseguir estar trabalhando todas essas questões, mas para aquelas que querem mais rapidez e resolver isso logo, eu vou deixar aqui para vocês um link com mais informações sobre esse curso. E eu tenho certeza que, assim como eu e milhares de mulheres, você também será ajudada.